Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Indo pro leste, a gente tem Detroit Pistons esperando, né, a definição de Hornets e Magic. Pra mim, em ambos os cenários, o Pistons passa, tá? Eu acho que contra Charlotte, o Pistons teria mais dificuldades pelo ataque de Charlotte, né? Eu acho que o ataque de Charlotte faria o Pistons suar. Faria o Pistons suar legal. Mas ainda assim eu veria o Pistons vencendo em talvez 6 jogos. O Magic eu não acho que o Pistons teria muita dificuldade não, cara. Até pelo jeito derrotado que o Magic vem jogando. Eu acho que se o Magic cair na primeira rodada contra o Pistons, cara, com essa defesa física do Pistons agressiva, o Magic corre riscos reais de ser varrido. Então, eu acho que o Pistons é favorito contra os dois, mas um confronto contra Charlotte, pelo ataque de Charlotte, pela empolgação que Charlotte tá, eu acho que seria um confronto que poderia ir a 6 jogos. Contra o Magic eu apostaria em varrida, sinceramente. Mas não vou me alongar, porque, como eu disse, meu foco são nas séries já definidas. E aí, indo para a primeira série já definida, Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors, né? Dois times que têm um histórico, né? Dois times que já travaram belas batalhas na época que o LeBron estava em Cleveland. Batalhas que, na maioria, né? Acho que todas, né? Foram vencidas pelo Cleveland do LeBron, né? O famoso LeBronto, né? E agora, né, anos depois, eles voltam a se enfrentar numa primeira rodada, Toronto voltando para os playoffs. O Cleveland vai ter o mando de quadra. Eu acho que é uma série equilibrada, mano, mas o que me faz acreditar no Cavs é a falta de poder de fogo de Toronto, sabe? Toronto tem um ataque muito engasgado. É um ataque que tem peças interessantes, como o Brandon Ingram, que foi o melhor jogador ofensivo de Toronto na temporada. O Scottie Barnes é um ótimo jogador, né? O cara que consegue preencher todas as stats. Emmanuel Quickley, enfim. Mas é um ataque que é muito engessado, cara. É um ataque que não tem arremesso, é um dos piores times criando arremessos de 3 na liga. Então, a falta de poder de fogo de Toronto me faz acreditar em Cleveland. A defesa de Cleveland me preocupa, especialmente a defesa de perímetro, me preocupa bastante. Mas como o Raptors não é uma grande ameaça em bolas de 3, eu acho que mesmo com essas questões aí da defesa de perímetro, eu acho que Cleveland consegue lidar. E a defesa de garrafão de Cleveland é muito boa, né? Você tem Jarrett Allen, você tem Evan Mobley. Evan Mobley que é uma arma muito boa defendendo a média distância, né? Que é a região que o Brandon Ingram, por exemplo, mais gosta de atacar, né? Então eu acho que Cleveland, mesmo não tendo uma defesa de elite, inclusive bem longe disso, né? A defesa de Cleveland foi qualquer coisa nessa temporada, eu acho que pelo material humano que eles têm, eles são capazes de anular o ataque do Raptors, que já não é lá essas coisas. E ofensivamente eu vejo o Cavs tendo bastante armas, né? A defesa de Toronto é muito boa, né? É uma defesa muito boa que bota muita pressão no ponto de ataque, com Scottie Barnes, com R.J. Barrett, com Jamal Sheed, com Quickley. Mas tendo Donovan Mitchell e James Harden para criar, né? E tendo ali Evan Mobley e Jarrett Allen como parceiros de pick and roll ali pro Harden, eu acho que o Cavs tem condições de superar essa pressão, né, da defesa de Toronto. Até porque eu tenho que pensar, por exemplo, quem vai marcar o Mobley no Toronto? Quem vai marcar o garrafão? Quem vai proteger esse garrafão do Raptors? Vai ser o Jakob Poeltl? Será que não seria válido o Rajakovic usar o Moran Boyles, por exemplo? Né, que foi um cara que foi utilizado como pivô em alguns momentos na temporada? Tem várias questões nessa defesa de garrafão de Toronto que me geram dúvidas, mas eu acho que o que mais me preocupa e o que mais me faz não acreditar no Raptors vencendo é a falta de poder de fogo, é a falta de opções no ataque, sabe? Então, eu acho que é uma série que pode ir até a 6 jogos pela defesa de Toronto, mas eu acho que no fim, né, o fato do Cavs ter Mobley e Allen protegendo o garrafão e terem, né, James Harden e Mitchell ali no perímetro, e terem, né, a arma do pick and roll do Harden com o Allen, por exemplo, eu acho que isso faz o Cavs ter mais força, e na minha opinião o Cavs vence
e passa pra semifinal, vencendo em 6 jogos. Meu palpite é Cavs em 6, tá? Então, Cavs e Raptors é isso. Knicks e Hawks, essa aqui pra mim é a série com maior probabilidade de jogo 7. Na verdade, Denver e Minnesota tem mais probabilidade de jogo 7, mas Knicks e Hawks, cara, eu vejo muito essa série indo a 7 jogos. Né? Eu sei que é natural e é normal colocar o Knicks como claro favorito, porque terminou na frente, é um time mais experiente, é um time que chegou temporada passada na final de conferência e tudo. É mais time do que o Hawks, isso é inegável. Mas, cara, eu vejo esse Hawks dando trabalho, sabe? O que pega no Hawks, e o que pra mim é uma grande vantagem do Knicks aqui, além da questão de experiência e tudo mais, é profundidade de elenco. Né? A gente tem um Hawks que tem um quinteto titular muito bom, muito sólido, mas um banco que não é lá essas coisas. O Knicks tem um quinteto forte e conseguiu, né, alongar a rotação. Né? Você tem ali um banco com o McBride, com o Jordan Clarkson, com o Alvarado, são caras capazes de mudar um jogo. Né? São caras capazes de mudar um jogo, entendeu? Então, a gente tem um confronto de um quinteto titular muito forte e um banco, né? Contra um quinteto titular muito forte e um banco também muito bom, né? Então eu acho que isso, pra mim, vai ser o principal ponto de desequilíbrio na série. Fora outras questões. Por exemplo, o matchup que eu acho que é muito ruim pra Atlanta é o matchup com o Towns. O Towns, pra mim, ele tem tudo pra ser o grande diferencial dessa série, porque a Atlanta não tem ninguém pra defender o Towns. Né? Durante a regular, a gente viu o Hawks tentar usar, por exemplo, o Neko Congo pra marcar o Towns. E não deu certo, porque o Congo ele não tem um tamanho posicional bom o suficiente né, pra ser matchup do Towns, né? Jock Landale é um cara que tá machucado. A outra opção que eles têm é o Tony Bradley. Entendeu? Então, eu acho que a altura do Towns e do próprio Mitchell Robinson também vão ser fatores bem favoráveis pra Nova York. Até porque eu acho que, por exemplo, um Jalen Johnson não vai. Eles não vão. O Quinn Snyder não vai usar um Jalen Johnson pra marcar o Towns, porque ele precisa do Jalen Johnson bem no ataque. Então acho que ele vai tentar dar uma poupada no Jalen Johnson na defesa pra ele entregar mais no ataque. Então, sei lá, cara, eu acho que os matchups pro Knicks são favoráveis aqui. Por exemplo, o CJ McCollum. O CJ McCollum é um cara que defensivamente, irmão, não vai te entregar nada. Então, o que o Knicks vai atacar o McCollum toda vez é loucura, entendeu? É loucura, né? Anunoby, Mikal Bridges são caras que têm um tamanho posicional muito bom. O Anunoby, então, é outro cara que eu acho que vai ser um X-Factor muito grande nessa série. Tanto no ataque, como também na defesa. Eu acho que o Anunoby vai ser também um diferencial muito grande. Então, eu acho que é uma série que pode se alongar, tá? Uma série que pode se alongar, pode ir a 7 jogos. Mas no fim, eu acho que o Knicks vence. Sabe? O que vai fazer o Hawks vencer bastante jogos é o dinamismo no ataque. É um ataque muito dinâmico, né, cara? A Atlanta foi o time. Esse dado é loucura, né? A Atlanta foi o 9º time com mais assistências na história da NBA. Sabe? Uma coisa impressionante. Um ataque absurdamente dinâmico, onde todo mundo cria. Jalen Johnson, Alexander Walker, CJ McCollum, todos criam, né, nesse ataque. Então acho que esse dinamismo vai fazer a Atlanta vencer alguns jogos. Né? Em jogos que forem para trocação, eu acho que a Atlanta tende a levar vantagem. Mas no geral, no todo, eu acho que no fim, o tamanho do Knicks, a profundidade de elenco e esses matchups chave, né? O Towns, Anunoby, e olha que eu nem falei do Brunson, que eu acho que também tem tudo para fazer uma grande série. Mas eu acho que esses confrontos, a profundidade e o tamanho de Nova York e o mando de quadra, eu acho que isso tudo, no fim, vai fazer o Knicks ganhar. Pra mim é Knicks em 7. E aqui eu vou numa série longa. Eu vou 7 jogos, mas com o Knicks vencendo ali no Garden, no jogo decisivo. E a última série definida na Conferência Leste, Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Sendo sincero, cara,
pra mim é poupar tempo, sabe? Se fosse um cenário onde o Sixers começasse essa série tendo todo mundo à disposição, tendo o Joel Embiid saudável e tudo mais, eu até veria uma possibilidade dessa série ir a 6 jogos, sabe? Porque aí você teria o Embiid enfrentando o Neemias Queira, que apesar da temporada muito boa que fez, é um cara que nunca esteve nesse palco, é um cara que nunca teve minutagem relevante em playoffs. Inclusive, uma questãozinha pro Celtics nesse playoff é a falta de experiência de alguns jogadores. Porque, beleza, Jason Tatum, Jaylen Brown, Derek White, são caras acostumados com playoffs. São caras que foram campeões. Pra eles, não muda nada. Agora, Baylor Sharman, Neemias Queira, né? Hugo Gonzalez, Luka Garza, são caras que não estão acostumados, né, com essa pressão de playoff. Então esse é um pontinho que pode ser né, pode em algum momento de algum jogo dar algum BOzinho. Mas assim, nesse contexto sem Embiid, eu não vejo o Philadelphia conseguindo ser uma verdadeira ameaça ao Celtics, sabe? Não vejo. Defensivamente, eu acho o matchup muito ruim para a Philadelphia, porque, por exemplo, Paul George. O Paul George, com a ausência do Embiid, ele vai ter que ter um volume no ataque muito grande, né, para ajudar ali o Maxey e o Edicombe. Só que, ao mesmo tempo, ele vai ter que marcar pra caralho um dos Jays. Seja o Tatum, seja o Brown, o Paul George vai ter que marcar um desses dois caras. Vocês acham que o Paul George vai ter físico pra aguentar uma carga ofensiva grande e defender o Brown e o Tatum em alto nível durante uma série inteira? Eu acho difícil. Outro cara, por exemplo, Kelly Oubre. Kelly Oubre vai conseguir defender um dos Jays em alto nível a série inteira? Será que ele tem essa consistência? Não confio, né? Não confio. Então, e eu acho que, assim, o Queira, sem ter o duelo contra o Embiid, ele se vira bem contra qualquer um dos outros pivôs. Seja o Adem Bona, seja o André Drummond, pra mim o Queira se vira bem contra qualquer um dos dois. Entendeu? Eu não vejo o Queira sendo dominado por nenhum dos dois. Então, os matchups são muito ruins, cara. São muito ruins, né? E aí você vai ter, por exemplo, o Derek White. A grande questão do Derek White é que o arremesso dele não caiu tão bem nessa temporada, né? Ele não teve uma eficiência das melhores, né? Tipo, com o Tatum voltando, né, nos últimos 20 jogos da temporada, o Derek White chutou 32%, né? 32,4%. E na temporada geral ele chutou 32,7%. Mas, beleza, vamos supor que o Derek White não contribua tanto no ataque, que as bolas de 3 dele não caiam. Ele ainda vai ser um demônio na defesa. O que o Tyrese Maxey vai sofrer com o Derek White, né, e o próprio Edicombe nas trocas, é loucura. O Derek White teve uma temporada de All Defense. Mais uma temporada de All Defense, entendeu? E pra mim, um outro ponto, cara, é quando os elencos começarem a rodar. Pra mim, a rotação de Boston é muito melhor do que a do Sixers, cara. Né? Quando o elenco começar a rodar, o Celtics vai colocar em quadra um Baylor Sharman, que é um cara capaz de matar a bola e de pegar rebotes. Vai colocar um Peyton Pritchard, que é um diferencial absurdo. E o Sixers vai colocar quem? Quentin Grimes? Então, repito, com o Embiid, eu veria essa série podendo ir a 6 jogos. Sem o Embiid, pra mim, ou é varrida, ou é no máximo 5 jogos. No máximo 5 jogos. Eu vou em 5 jogos, porque eu acho que em um jogo o Maxey vai meter os seus 50 pontos e vai ganhar o jogo sozinho. Mas eu acho que vai parar por aí. Pela consistência e por ter mais elenco, por ser mais time, por estar mais saudável, eu vou nos Jays, eu vou em Boston vencendo e pegando na semifinal o New York Knicks, o que também seria uma série maravilhosa, tá bom?